E aí, você está disposto a abrir mão da tua vontade para viver a vontade de Deus? Se você disser que sim, parabéns, você está indo no caminho certo. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas que poucos são os escolhidos. Por que poucos são os escolhidos se muitos são chamados? Acontece que Deus ele tem um chamado para a vida de muitos. Só que a maioria das pessoas, elas não querem abrir mão dos prazeres da carne, dos seus desejos, das suas vontades. E se elas não abrem mão dessas coisas, então dificilmente ela vai ser escolhida por Deus. Para você ser escolhido por Deus, você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Você vai ter que renunciar a muitas coisas para que assim você possa ser um escolhido. Mas saiba que tudo aquilo que você renuncia por amor ao Senhor, pelo chamado de Deus para a tua vida, cedo ou tarde você terá recompensa, você terá galardão. Ainda que a tua recompensa não seja terrena, mas pode ter certeza que lá no céu Deus te espera com uma grande recompensa. Então, se você é uma pessoa que tem conhecimento do chamado de Deus para a tua vida, eu quero falar para o teu coração, vale a pena cada renúncia que nós fazemos para viver a vontade de Deus. Eu estou passando neste vídeo aqui para estar deixando um pouco do meu testemunho de vida. E eu creio que vai edificar a tua fé. Para vocês que não me conhecem, eu me chamo Manuel Silva, servo de Deus. Já quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva. Ative o sino para receber as notificações. Assim você será notificado sempre que eu postar um vídeo novo. E não esqueça de deixar o like. E se esse testemunho for bênção para a tua vida, eu te convido a compartilhar com pelo menos 2 pessoas. Aquela pessoa que você sentir no seu coração, copia o link desse vídeo e manda para ela, tá bom? Vamos lá. Neste vídeo eu quero estar contando um pouco do meu testemunho. Para vocês que não sabem, eu moro aqui na cidade de Mirandópolis, interior de São Paulo. Sou natural da Bahia, faz 12 anos que eu moro aqui no estado de São Paulo. E assim, há um pouco mais de 6 meses, eu estou em um processo de abertura de um ministério, o qual eu estou fazendo sobre uma direção que Deus me deu. Deus, ele falou comigo, usou pessoas para confirmar, e assim, eu estou seguindo uma direção de Deus. Só que acontece que eu me converti no ano de 2018, e tem pouco tempo que eu estou na presença do Senhor. Só que muitas pessoas, às vezes, por não entender, às vezes elas me questionam o porquê de tão pouco tempo eu já estar fundando o ministério. Então eu quero te pedir que fica neste vídeo até o final, para que assim você venha entender o porquê que eu estou abrindo este ministério. O porquê que Deus está fazendo as coisas tão rápido na minha vida. Rápido para as pessoas, porque para mim foi um processo longo e doloroso. Sabe, do ano de 2018 para trás, eu levava uma vida muito errada. Eu bebia, eu fumava, eu usava droga, eu, sabe, era infiel no meu casamento. Meu casamento teve à beira da destruição, porém minha esposa tinha desenvolvido uma crise de depressão, sabe? Do ano de 2018 para trás foi um fracasso total na minha vida. Eu não gostava dos cristãos, assim, eu não tinha conhecimento algum da palavra do Senhor. Às vezes vinha uns cristãos falar comigo e eu ignorava por não conhecer, sabe, ali na ignorância. Então, assim, o ano de 2018 para trás foi uma coisa e do ano de 2018 para cá foi outra coisa. O meu testemunho completo eu vou estar gravando em uma outra ocasião, porque é um longo testemunho. Se eu for contar tudo o que ocorreu na minha vida, tudo o que aconteceu, como que eu vivia no mundo, como que era a minha vida, que era totalmente escravizada, vai ficar muito longo. Mas eu quero estar falando neste vídeo um pouco mais a respeito de desde que eu me converti até o dia de hoje. Sabe, do ano de 2018, Deus ele permitiu algo na minha vida, do qual eu tive que correr para os braços do Senhor. Deus ele ali já tinha um chamado para minha vida, mas eu não sabia. Então assim, aconteceu algo que eu não tive outra solução. Apesar de até uma boa parte do ano de 2018 eu ainda ser ignorante, ser contra a palavra de Deus, mas teve um período que eu passei por uma situação que eu fui obrigado
obrigado a começar a assistir testemunho de pessoas e ouvir as pessoas falando de Jesus, até que eu falei, não, eu preciso conhecer esse Jesus, eu preciso conhecer esse Jesus, eu preciso ter um encontro com esse Jesus. Então aquele homem que era ignorante começou a acreditar naquilo que ele não acreditava. Eu comecei a acreditar naquilo que muitas pessoas pregavam para mim e muitas das vezes eu ignorava. Eu lembro que eu assisti muito o testemunho do pastor Júnior Trovão, eu assistia muitas pregações do pastor Juarez Tavares, e assim, ali, com aquelas pregações, com aqueles testemunhos, aquelas ministrações, foi começando a falar no meu coração. Nesse período, eu estava em um processo de separação. Eu estava para abandonar minha família e eu estava com o plano de morar com outra mulher. Então, assim, por isso que eu falo que é uma história muito longa e não vai dar para me contar tudo nesse vídeo. Mas foi assim, Deus, ele preparou um momento que eu tive um encontro com ele. E quando eu tive esse encontro com Deus, o Senhor curou minha esposa da depressão, o Senhor me libertou dos vícios. Quantos vícios que eu muitas das vezes tentava parar e não conseguia, que eu só fui conseguir vencer depois que eu entreguei minha vida para Jesus. Olha como o nosso Deus é maravilhoso. Às vezes as pessoas estão no mundão aí escravizado por Satanás, às vezes ela tem um vício em droga, em álcool, alguma coisa do tipo, e ela até luta para parar, para abrir mão desse vício, mas ela não consegue. Ou então, quando ela consegue abrir mão de um vício, porque o seu corpo já não está mais aguentando, só que ali ela preenche aquele vício com outro vício. Satanás, ele prepara uma outra coisa para ela ficar aprisionada nas suas garras. E isso acontecia comigo. Então, só que quando eu entreguei minha vida para Jesus, Jesus ele fez uma limpeza. Jesus ele me libertou de muitas coisas que sozinho eu não conseguia. Daí então Deus ele começou um processo na minha vida. Deus ele começou um processo do qual eu fiquei por um bom tempo escondido. Era só eu e Deus. Sabe, logo quando eu entreguei minha vida para Jesus, Jesus ele começou fazendo coisas maravilhosas. É isso que acontece na vida de muitas pessoas. Ali no início, Deus ele começa a fazer coisas extraordinárias, coisas maravilhosas. Sabe, a tua fé ela vai lá em cima. Uma pessoa novo convertida, ela é uma pessoa ousada, ela começa a ver as coisas, sabe, fluir. Só que depois Deus ele nos leva a um processo. Então ali no período de conversão, no início da conversão, ali Deus ele começa nos abençoando, sabe, tirando as coisas, nos limpando. Só que depois, quando nós começamos a ter um pouco de conhecimento, Deus ele começa a nos levar ao processo. O processo qual ele vai nos preparar para o nosso chamado, para o nosso ministério, para a obra que ele tem na nossa vida. Então, assim, quando eu me converti, eu vi 1000 maravilhas acontecerem. Sabe? Foi uma coisa extraordinária. Eu lembro que antes da minha conversão, voltando aqui um pouco, antes da minha conversão, o que acontece? Acho que faltando uns 40 dias para me converter, eu estava trabalhando em uma fazenda. Eu estava sozinho ali, arrancando praga. Estava arrancando praga, e ali eu já tinha começado a assistir os vídeos, testemunhos, e através de assistir esses vídeos, esses testemunhos, aquilo ali já estava entrando na minha mente. Eu já estava pensando, eu quero conhecer esse Jesus, eu quero conhecer esse Jesus. E eu lembro que um dia eu estava sozinho no meio do mato, arrancando praga, eu e o enxadão. Eu comecei ali, sabe, sentir algo estranho, algo diferente. Eu comecei a pregar sozinho no meio do mato. Eu comecei ali pregando, falando de Jesus para aquele mato, sabe, sozinho, sabe, igual um doido. E ali eu já vi que era um trabalhar de Deus para a minha vida. E ali eu já vi que Deus já estava começando a revelar o propósito que ele tinha comigo. Aí, dias depois, eu me converti, fui à igreja, eu e minha esposa, nós aceitamos Jesus, a nossa vida mudou. Eu que estava com um caso com uma segunda mulher, eu abri mão dessa situação e comecei a viver em paz com a minha família, comecei a caminhar nas caminhadas, no caminho do Senhor junto com a minha esposa e com a nossa filha. E aí Deus, ele foi começando a trabalhar na minha vida. Deus, ele foi começando a fazer coisas maravilhosas, Só que alguns meses, não muito tempo depois da minha conversão, Deus, ele me levou a um processo. Deus, ele me levou a um deserto do qual todas as portas se fecharam para mim. A minha esposa ficou trabalhando sozinha, mantendo a casa, e eu mandava currículo para todo lugar, para a empresa, para a usina, que tem um monte de usina aqui na região. Eu mandava currículo para até lugares onde eu não tinha vontade de trabalhar. Só que
nenhuma porta se abria. Eu via pessoas mais despreparadas do que eu, e ali a empresa chamou e não me chamava. Só que naquele momento eu não entendia que era um processo de Deus. Só que no período dessa situação, onde Deus ele fechou todas as portas, Deus ele começou a levantar pessoas para dizer que ele tinha uma grande obra comigo, que ele ia fazer uma grande obra na minha vida. E assim, Deus levantava uma pessoa hoje, no dia seguinte ele levantava uma outra pessoa para testificar aquilo que ele tinha falado. E às vezes ele colocava dentro de mim aquele desejo, aquela chama, aquela vontade que ardia. Sabe, quando eu via uma pessoa orando ali por cura, por libertação, que eu via aquelas pessoas sendo libertas, aquilo queimava dentro de mim, aquela vontade, aquela chama, aquele desejo. Então ali eu já vi que Deus tinha aquele chamado para minha vida. E eu pensei, não, eu preciso viver esse chamado. Eu preciso viver esse chamado que Deus tem para a minha vida. E o que acontece? Deus, ele me levou ao deserto. E no período desse deserto, Deus, ele começou, sabe, trabalhando na minha vida. Trabalhando de uma forma que só eu estava entendendo, porque as pessoas que estavam ao meu redor não estavam notando o processo que eu estava passando. Eu estava em desespero de um lado, mas também em paz de outro. Por quê? Por que eu estava em desespero? Porque eu ficava ali meses, mais meses parado. Às vezes, quando abria uma porta, era algum bico para fazer 2, 3 dias. Ali a conta de ajudar minha esposa para fazer o pagamento das continhas do mês. Então, assim, foi um processo muito doloroso. E nesse processo, eu comecei a ler a Bíblia, comecei a jejuar. Deus, ele preparou, sabe, uns cursos para mim fazer, uns cursos preparatórios, fiz alguns cursos, do qual foi aperfeiçoando o meu conhecimento ele foi aumentando, e assim, foi um processo muito doloroso, e eu estou na presença de Deus há um pouco mais de 5 anos, só que no período desses 5 anos, eu tenho enfrentado um deserto, do qual tem sido difícil. E o que acontece? De uns dias para cá, Deus ele começou a manifestar a obra dele na minha vida para que as pessoas possam ver. Só que tem pessoas que estão questionando o porquê que eu já estou abrindo igreja. Só que tem muitas pessoas que elas não entendem que teve um momento que Deus ele me levou a uma situação que era só eu e ele. Eu tenho aqui vários certificados de cursos preparatórios para fazer a obra de Deus. Todos esses cursos aqui, eles exigiram esforço e dedicação. Às vezes as pessoas veem a nossa evolução, mas elas não querem saber o que nós passou. Se hoje eu estou abrindo uma igreja, como Deus ele tem preparado para mim começar esse ministério, primeiro eu passei por grande luta. Primeiro eu tive que abrir mão de muitas coisas. Eu, depois que eu me converti, eu ainda não consegui ir visitar minha família, que mora lá na Bahia. Depois que eu me converti, eu entrei em um deserto que tinha momento que era só eu e Deus. Teve momento que eu chorava, que eu rolava no chão dentro do meu quarto pedindo misericórdia para o Senhor. Só que Deus colocava no meu coração: você quer viver o chamado? Você quer viver o propósito? Quantas das vezes que eu vi os meus amigos, os meus colegas viajando para a Bahia, e eu sentia aquela vontade de viajar, mas Deus não permitia. E aquilo me doía, aquilo era complicado. Quantas das vezes que eu vi as pessoas se divertindo, eu vi as pessoas curtindo a vida, e eu ali, sabe, muitas das vezes, em uma situação da qual eu me sentia preso, eu me sentia, sabe, em uma prisão. Não que era uma coisa para o meu mal, mas ali era uma coisa para o meu bem, era uma preparação de Deus para a minha vida. Muitas das vezes eu já fiquei triste, já me entristeci de ver muitas das vezes as pessoas vivendo uma vida assim tão, parecendo tão maravilhosa sabe, as pessoas viajando, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu tinha vontade de fazer isso, mas Deus sempre falava no meu coração: primeiro você vai ter que fazer a minha vontade, mas no momento certo vai chegar o teu tempo. Eu lembro que uma vez eu estava desesperado para visitar minha família, e Deus usou uma senhora e falou: o teu momento vai chegar. Não se desespere. No momento certo você vai ver a tua família. E assim,
Então hoje, muitas das vezes, as pessoas estão vendo a minha evolução, mas elas não sabem o que eu passei. Elas não sabem o quanto que eu tive que renunciar para hoje eu estar nesse nível, para hoje eu estar nesse nível que o Senhor tem me colocado. Tem um pouco mais de 6 meses que eu comecei um processo de uma abertura de uma igreja, do qual o Senhor, ele falou comigo e usou pessoas para confirmar. E para a honra e glória do Senhor, ele tem preparado tudo. Deus, quando ele pediu para mim começar uma obra em família, eu comecei em família. Ele pediu para mim sair da igreja da qual eu frequentava, da qual eu trabalhava, para a obra de Deus. E ele falou: sai da igreja e começa um grupo familiar. E assim eu fiz. Comecei buscando com a minha família, comecei ali buscando, ia na casa da minha sogra, fazia uma oração, às vezes, só que não estava mais assim. Eu não estava me sentindo tão bem só em família. Eu queria estar envolvido com o público, eu queria estar envolvido com pessoas. E eu comecei a questionar: meu Deus, eu preciso que o Senhor me dê uma direção. Que o Senhor pediu para mim sair da igreja, começar em família, só que não está sendo. Não está muito bom, porque a gente buscar dentro de casa só em família não consegue. A distração não deixa. Aí o que, que acontece? Deus ele preparou, sabe, uma garagem, a garagem da casa da minha sogra, para nós começar uma obra. Antes de nós começarmos essa obra, Deus me levou em algumas igrejas. Eu fui visitar algumas igrejas. Eu lembro que teve uma igreja que eu senti vontade de permanecer ali, mas Deus falou: não é aqui que eu te quero. O que que acontece? Aí eu lembro que um dia eu estava em desespero. Num domingo à noite eu comecei a orar: meu Deus, o Senhor pediu para eu sair de tal igreja e começar uma obra, um grupo familiar. Só que buscar dentro de casa não está sendo como eu esperava. Porém, no domingo à noite, quando foi na segunda de manhã, que eu costumo orar das 5 às 6, aí Deus ele me deu uma visão. Deus ele me deu uma visão de eu fazendo a obra na garagem da casa da minha sogra. É um espaço grande, um espaço que cabe muitas pessoas. E aí Deus ele já preparou, ele me deu a condição, eu comprei cadeira, comprei púlpito, comprei um monte de coisa. Sabe, ali naquele calor daquela emoção, eu eu ali já, antes de eu conversar com a minha sogra, eu já comecei a comprar as coisas. Aí depois eu fui conversar com a minha sogra, acho, no mesmo dia. Ela falou: não, você pode fazer tranquilo, pode fazer que vai ser uma benção. Aí sim, eu comecei a comprar as coisas com mais fervor. Aí uns dias após, porque Deus ele tinha me dado essa visão de eu fazendo a obra na garagem da minha sogra, dias depois, o que que acontece? Aí minha sogra veio conversar comigo: ô Manuel, eu não quis te falar nada, mas já faz um tempinho bom que eu estava conversando com Deus e ao conversar com Deus me bateu uma vontade de falar para tu fazer a obra aqui na minha casa, só que eu fiquei com medo de falar para você se não gostar. Então ali eu vi que Deus, antes de falar para mim começar a obra na garagem da minha sogra, Deus já tinha falado com a minha sogra. Deus já tinha mostrado para minha sogra, só que ela ficou meio sem jeito de me falar. Aí foi que eu comecei com todo fervor. Comecei com todo fervor e comprando as coisas, e graças a Deus nós começamos essa obra. E nós ficamos um bom período lá, aí depois Deus ele preparou um salão com um preço bem justo, um salãozinho simples, mas é um lugar muito abençoado. E Deus preparou esse salão, nós já tinha todos tudo que era necessário para começar, é tudo muito simples ainda. E assim, graças a Deus que a obra ela está fluindo. Mas, então muitas pessoas às vezes ficam questionando: nossa, mas você ficou tão pouco tempo, tem tão pouco tempo que você se converteu, certo, tem um pouco mais de 5 anos, mas no período desses 5 anos, para mim, foi como se fosse 50 anos, porque o processo foi dolorido. Muitas das vezes, as pessoas vê a nossa evolução, mas ela não vê o deserto que nós passamos. Muitas das vezes eu chorei, muitas das vezes aqui dentro de casa não tinha nada. Quantas das vezes que olhava na geladeira, não tinha quase que nada. E o desespero, às vezes minha filha pedia as coisas, eu ficava meio, ai meu Deus. Só que a gente temos que entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje, a minha vida, eu tenho visto Deus agindo de uma forma grandiosa, de uma forma sobrenatural. E eu creio que muito mais Ele vai fazer. A igreja que eu comecei a abrir, ela está debaixo da direção de Deus. E quando Deus está na obra, Ele prepara tudo assim como Ele preparou. E para melhorar ainda, Ele tem levantado pessoas. Ele tem levantado
homens e mulheres de Deus para interceder por esta obra. Tem uma bispa mesmo, a Bispa Rita, que é uma bênção. Ela é uma pessoa que Deus levantou, que ela sempre tem orado por mim, ela sempre tem orado pelo meu ministério. Muitas das vezes eu estava em casa triste, angustiado, com o coração, sabe, partido, sabe? E sem menos eu esperar, chegava uma mensagem no WhatsApp, ali era a mensagem da bispa. Ô servo de Deus, Deus me tocou para usar por você, Deus me tocou para orar por você. Fica firme, Deus é contigo, Deus ele tem obra grande na tua vida, Deus ele vai te usar, Deus ele vai fazer com aquilo que ele tem te prometido. Eu louvo a Deus pela vida da bispa, sabe? Pensa em uma mulher de Deus, uma mulher que ela tem várias igrejas lá no estado da Bahia, tem um ministério abençoado, o Templo dos Milagres. E assim, eu tenho visto o agir de Deus, eu tenho visto Deus levantando pessoas para me ajudar espiritualmente. Eu creio que Deus vai levantar pessoas ainda para ajudar materialmente, financeiramente, pessoas para trabalhar na obra. Eu creio que chegará esse momento. E assim, Deus ele sempre usou essa bispa, Deus ele sempre usa outras pessoas, pessoas da qual eu jamais imaginaria ter o contato dessas pessoas, e essas pessoas me dão instrução. E assim, Deus ele tem sempre colocado fotografia profética na minha frente, pessoas da qual eu venha criar inspiração para que assim eu venha estar sendo motivado a buscar mais. Então é isso. Eu estou abrindo um ministério já tem um pouco mais de 6 meses, já recebi um convite para migrar esse ministério para um ministério grande, é um ministério internacional, tem igreja em quase todo o continente, tem igreja aqui no Brasil, tem igreja na África, na Inglaterra, tem um monte de igrejas. Este homem de Deus que me fez um convite, só que ainda está nas mãos de Deus. Se for da vontade do Senhor de eu fazer parte desse ministério, vai chegar um momento que Deus vai preparar tudo. Se não for, Deus ele vai preparar tudo o que é necessário para que esta obra venha a fluir. O nome da igreja que eu abri, que nós estamos fundando, chama Igreja Missionária Caminhando para o Céu. É um ministério que Deus ele colocou no meu coração, Deus ele tem preparado e assim, tem sido uma bênção. Então, para você que muitas vezes tem visto eu abrindo igreja, eu começando este processo de abertura de um ministério, antes de tudo isso, eu passei por grandes lutas, eu passei por grandes batalhas, eu passei por grandes provações. E depois que eu abri esta igreja, eu já tive lutas que eu já pensei até de desistir da igreja lá, desistir do salão e voltar para a garagem da minha sogra onde eu comecei. Só que o que Deus fez? Eu lembro que teve um dia que eu só pensei, eu vou sair aqui do salão e vou voltar para a garagem. Foi um período que ocorreu um levante muito grande, que me abateu muito. E aí o que Deus fez? Eu pensei, aí Deus pegou e em um culto, num domingo, Deus ele levantou um grupo de pessoas de uma outra igreja, foram lá e falou o que estava acontecendo ali. Falou, não é para você sair daqui. Continua, que eu estou no controle. Eu tenho visto as tuas orações. Então, tudo que a gente faz quando estamos no centro da vontade de Deus, o inimigo ele vai levantar pessoas para tentar nos desanimar, o inimigo vai levantar situações para tentar nos desanimar, só que o que nós precisamos entender é que se Deus está no controle, não há levante, não há nada que derrube aquilo que está sob a direção de Deus. Deus ele tem visto a minha fidelidade, Deus ele tem visto a minha fidelidade diante dele, por mais que eu seja falho, assim como qualquer ser humano, mas Deus ele tem visto o meu esforço. E muitas das vezes eu abri mão foi de muitas coisas. Eu abri mão de muitas coisas. Eu abri mão das minhas vontades, abri mão dos meus desejos, abri mão de muitos sonhos para hoje estar fazendo a vontade de Deus. Às vezes tem a luta, tem o desespero, bate o desânimo, mas não há nada mais gratificante do que nós saber que Deus está no controle da nossa vida. Por mais que às vezes eu me sinta em desespero, mas eu posso contemplar a paz sobrenatural, a presença gloriosa do Senhor sobre a minha vida. Então, que este vídeo sirva de alguma forma para edificar a tua fé. Se você é uma pessoa que tem chamado, vá em frente. Deus, ele é contigo.
Renuncie aquilo que você vê que não agrada a Deus. Aquilo que Deus pedir para você abrir mão, abre mão. E com certeza Ele tem algo maior e melhor para a tua vida. Então, que este vídeo seja de alguma forma que edifique a tua vida. Que você continue firme e tenha fé que Deus ele está contigo. Amém? Deus te abençoe, forte abraço. Muito obrigado pela tua presença aqui. Você que assistiu até o final, não esqueça de deixar aquele like, tá bom? E compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Seja um canal de bênção para a vida de alguém. Deus te abençoe, forte abraço, fica na paz.